Boa noite a todos. É com grande alegria que voltamos a continuar a fazer o nosso estudo na Epístola aos Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 4. Capítulo 3 e versículo 4 que diz: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós vos manifestareis com Ele em glória. E eu sublinho a parte final deste versículo, uma vez mais, com Ele em glória. Na semana passada, nós vimos como o Senhor é visto em glória, a despeito das mais diversas circunstâncias por que passou, desde a eternidade passada até à eternidade futura, e como isso deve constituir para nós um paradigma relativamente a nós também manifestarmos a sua glória, visto que nós, que estávamos destituídos da mesma, passamos a readquiri-la em Cristo. E agora nós vimos nas várias passagens como a glória de Deus deve ser patente na nossa experiência, nos nossos atos, nos nossos procedimentos, na nossa maneira de viver. Nós terminamos na semana passada com o pensamento de que quando nos elogiam devemos ter cuidado, porque subrepticiamente pode ser tentado atrair glória para nós próprios, quando de facto devemos nos preocupar em revelar a glória de Deus. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3 e versículo 18, que nós também lemos na semana passada, nós lemos que todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Notem que nós lemos aqui nesta passagem que refletimos esta glória do Senhor e somos assim transformados de glória em glória, refletindo como um espelho. Atenção que esta reflexão é feita como um espelho e, portanto, é importante nós percebermos que temos que estar perto do Senhor para podermos refletir a sua glória. Não é possível haver reflexão da mesma à distância, longe. Daí que nós nos manifestaremos com Ele em glória. A glória que nós manifestaremos tanto no futuro como no presente só pode acontecer porque estamos com Ele, nunca distantes dele. Que não seja dito de nós aquilo que no passado e tipicamente com lições para nós foi dito do povo de Israel. Jeremias, lamentando-se do estado em que se encontrava a nação de Israel, em que se encontravam os seus irmãos na carne, ele disse: como se escureceu o ouro do templo, evidentemente, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Que lamentação, que tristeza ia no coração e que dor, que lágrimas, que choro ia no coração de Jeremias quando ele constatava o escurecimento do ouro no templo. O ouro que na Bíblia fala-nos da glória de Deus. O templo que nos fala da igreja hoje, que é o seu corpo e que também é comparado a um templo onde nós estamos ali colocados como pedras vivas. Ora bem, é importante nós percebermos que este ouro não pode escurecer, não deve escurecer. Mas na experiência da nação de Israel isso aconteceu e será bem mais grave se na nossa experiência tal ocorrer, porque temos a lição que eles nos transmitiram a este respeito. De facto, o ouro tinha escurecido e as pedras, notem-se, estavam espalhadas pelos cantos nas ruas. A glória foi-se, as pedras estavam espalhadas. E nós temos que perceber que para que a glória de Deus seja de facto revelada por nós, com Cristo, nós temos que perceber a importância de estarmos juntos, de estarmos ajustados como crentes. Cada um de nós tem que estar bem unido uns aos outros. As pedras no templo tinham que estar encaixadas depois de ser cortadas na pedreira, e nós até lemos que quando as pedras eram cortadas na pedreira, lemos na palavra de Deus, não se ouvia o barulho do martelo. Portanto, é interessante reparar que esta obra é feita pelo Espírito de Deus e é uma obra silenciosa. Quando o Espírito de Deus contende com o homem e o transforma numa pedra viva para ser colocado no templo de Deus, é importante nós percebermos que só depois das pedras serem preparadas,
serem ajustadas e serem encaixadas umas nas outras no templo, é que nós vemos que as mesmas eram revestidas com ouro. O templo todo ele estava revestido a ouro. Era glorioso. De facto, a glória de Deus resplandecia no templo. O ouro procurava transmitir esta ideia de glória. E à luz do sol, exteriormente, ou à luz do candelabro interiormente, tudo resplandecia naquelas paredes. E é assim que deve ser a igreja do Deus vivo. É assim que devemos ser nós como igreja. Nós lemos na palavra de Deus que Salomão toda a casa cobriu de ouro. Lemos no primeiro livro dos Reis, no capítulo 6 e versículo 22. E o nosso Deus não faz por menos. Ele quer toda a casa coberta de ouro. Ele não quer apenas alguns a revelarem a sua glória. Ele quer todos nós, em conjunto, unidos uns aos outros, a revelarmos a sua glória. Mas não era apenas no templo que nós vemos as pedras unidas umas às outras e revestidas a ouro. Já no passado, no tabernáculo, que também é uma figura da igreja, nós vemos as tábuas que eram erigidas, estavam também unidas umas às outras. Essas tábuas que depois de cortadas das árvores eram depois aparadas, eram lixadas, eram alisadas e eram depois unidas umas às outras, encaixadas umas às outras, sobre bases de prata, que nos fala da redenção nas Escrituras. De facto, nós só podemos estar unidos uns aos outros se estivermos assentes em bases de prata. Já no passado, alguns tentaram que eu me associasse a eles em movimentos ecuménicos, mas eu sempre lhes dizia que se não estivermos assentes em bases de prata, se não estivermos assentes na base da redenção, na certeza de pecados perdoados, na obtenção da vida eterna, é impossível estarmos unidos uns aos outros, porque os laços que nos unem são laços de vida. A união de que o Senhor advoga é uma união vital, não é uma união organizacional. Naquele caso concreto, as tábuas estavam assentes em bases de prata e estavam unidas umas às outras. E também é importante percebermos que as tábuas em si mesmas, cada uma delas, era incompleta. Nós vemos que a medida das tábuas, cada uma delas em si, era uma medida inexata. Diz a Bíblia que elas tinham um côvado e meio. Ora, só para terem a medida certa, elas tinham que estar unidas umas às outras. 2 tábuas faziam a medida certa. E nós só fazemos a medida certa se estivermos unidos, de facto, uns aos outros. É interessante nós repararmos que sozinhos valemos pela metade. Sozinhos somos insuficientes. Sozinhos somos incompletos. E, portanto, é importante nós estarmos unidos uns aos outros. E só quando as tábuas estavam unidas umas às outras, depois de estarem todas erigidas, unidas umas às outras, encaixadas umas nas outras, é que todas elas foram revestidas a ouro. É impensável, é impossível nós pensarmos em revelar ou manifestar a glória de Deus se não estivermos encaixados e unidos uns aos outros. Quem olhava para as paredes do tabernáculo no passado ou para as paredes do templo no futuro, não via nenhuma tábua, não via nenhuma pedra. Sim, nós não devemos ser vistos, apenas a glória de Deus deve ser manifestada. Chamei a atenção disso no fim do estudo passado, relativamente àquele exemplo prático, quando nos querem elogiar, que nós não devemos ser vistos, mas a glória de Deus sim deve ser vista, e gostava de apresentar mais alguns exemplos. Por exemplo, eu já fiz referência ao facto de que há anos transactos, há mais de 100 anos, na Inglaterra, quando Charles Spurgeon, o famoso pregador, bem conhecido pregador Charles Spurgeon, pregava, e na altura havia vários pregadores em Inglaterra, houve... li que 2 crentes, certa ocasião, foram ouvir de manhã um outro pregador também muito conhecido, indo à tarde ouvir, ou ao fim da tarde ouvir Charles Spurgeon. E quando ouviram esse tal pregador muito famoso e afamado de manhã, quando eles acabaram de o ouvir, exclamaram um para o outro: que grande pregador! Porém, quando depois à tarde foram ouvir Charles Spurgeon a pregar também a palavra de Deus, exclamaram ambos um para o outro: que grande Salvador, que grande Senhor,
Que grande Deus! Assim nós vemos, em relação a isso, que aquele primeiro pregador estava a revelar a madeira e a pedra que ele era, enquanto que Charles Spurgeon estava a revelar o ouro de que estava revestido, a glória de Deus. E é isto que nós devemos ter cuidado em manifestar, é isto que nós devemos, de facto, levar as almas a ficarem impressionadas, não conosco, mas com a glória de Deus. Conta-se que, e também já fiz referência a isso no passado, algumas vezes, conta-se que um certo missionário foi para o Oriente e estava num desses países a evangelizar. E esteve ali vários anos. Conta-se também que, posteriormente, passados uns anos, um movimento missionário organizado enviou vários missionários para a região. E quando esses missionários chegaram à região e começaram a falar do Evangelho às pessoas nessa zona do Oriente, as pessoas que lá estavam, ao ouvirem o Evangelho por estes missionários, disseram-lhes: nós já ouvimos. Mas a quem? Ao Cristo que vocês anunciam. Nós já ouvimos. Ele viveu connosco. Ele esteve aqui entre nós. E a que é que eles se referiam? Referiam-se, evidentemente, àquele outro missionário que anos antes tinha estado no meio deles e que tinha revelado esta glória, este ouro, que é isso que o Senhor quer que nós revelemos. Como é que nós estamos a viver? Que impressão estamos a deixar? Como é que as pessoas vão olhar para nós? Vão ficar impressionadas connosco ou com aquele para quem nós vivemos e de quem nós falamos? Esta é, de facto, a grande pergunta e é este, de facto, o grande desafio. Também gostava de fazer referência ao nosso querido e muito saudoso irmão Viriato Dias Sobral e à sua esposa, a irmã Ruth, que com ele cooperou durante tantos anos. Que exemplo! Se houve pessoa que de facto revelou Cristo e que manifestou Cristo na sua maneira de viver, e aqueles que ainda o conheceram e que se lembram dele, sabem de que não exagero, foi ele. E recordo-me de muitos episódios na vida dele. Mas vou citar um episódio que se passou na vida da esposa. Quando eu um dia vinha do Porto com mais 2 jovens, à boleia, rumo a Espinho, chegamos a uma pequena terra, apanhamos uma primeira boleia até uma pequena terra chamada Arcozelo, que fica mais ou menos a meio do caminho. E quando paramos naquela terra, ficamos à espera de uma segunda boleia. Quando estávamos à espera de uma eventual segunda boleia, que acabou por não acontecer, acabamos por ir de autocarro dali para Espinho, enquanto estávamos ali à espera, aproximou-se uma senhora já de uma certa idade que nos veio pedir uma esmola. Nós estávamos junto à paragem e ao pé da paragem estava ali um pequeno snack bar, um pequeno bar. Eu não sei bem o que aquilo era, mas era qualquer coisa onde se podia comprar sandes. E sei que um dos que estava comigo disse: olhe, nós vamos ali e vamos arranjar-lhe que comer. E então ele foi lá e trouxe, já não me recordo bem exatamente o quê, mas penso que uma sandes que lhe ofereceu. E nós, evidentemente, falamos-lhe do Evangelho, aproveitamos para lhe falar do Evangelho. A senhora virou-se para nós e disse-nos: eu já ouvi falar do que vocês estão a falar. Ai sim, perguntamos nós. Então, mas onde é que ouviu e quando? E ela explicou: foi a russa. E nós: a russa? E quem é a russa? E ela estava-se a referir, soubemos nós depois, pela explicação dela, à irmã Ruth, esposa do nosso querido irmão Viriato Dias Sobral, que lhe tinha falado tantas vezes, segundo ela, do Evangelho. E vira-se ela para nós e disse-nos assim: está a ver este casaco que eu tenho aqui vestido? Este casaco de malha foi ela que me ofereceu. Fantástico. É impressionante como é que os atos daquela irmã, o que marcou foi de facto o Evangelho. Porque ela, quando nós lhes falamos do Evangelho, lembrou-se dela. Lembrou-se dela por causa do Evangelho que ela lhe falou. De facto, o Evangelho que ela lhe falou marcou-a. E é isto que nós devemos fazer relativamente àqueles que nós falamos. Que tipo de mensagem estamos nós a passar àqueles a quem falamos do Senhor Jesus Cristo? Não resisto em dizer também rapidamente, em evocar aqui um episódio que se passou com o nosso irmão
a respeito do nosso irmão Viriato Sobral, quando há muitos anos atrás um grupo de alemães, que eram para aí uns 17 ou 18, vieram e passaram um tempo aqui em Portugal e estar connosco, e um dia foram almoçar à casa do irmão Sobral. Evidentemente, porque o número era grande, tivemos que fazer o almoço na cave. E para servir o almoço na cave era preciso improvisar umas mesas compridas que nós não tínhamos. E fomos a uma carpintaria, eu e o Filipe Andrade, fomos os dois a uma carpintaria ali perto da casa dele, dizer ao Senhor se ele nos podia arranjar umas tábuas compridas para nós podermos fazer ali, improvisar uma mesa para a refeição. E assim foi. Fomos buscar os dois as tábuas, montamos a mesa, fizemos a refeição, alegramos todos uns com os outros e no fim de tudo aquilo passar, eu e o Filipe pegamos outra vez nas tábuas e levamos ao Senhor à carpintaria. E evidentemente eu e o Filipe perguntamos ao Senhor da carpintaria: então diga-nos lá, quanto é que nós devemos, pela sua bondade, em nos ter emprestado estas tábuas? E ele virou-se para nós e disse: é para Viriato Sobral que está ali, não é? E nós dissemos: sim, foi para a casa dele. E ele disse: não é nada, conheço aquele homem há mais de 30 anos e nunca pensei poder haver um homem como ele na terra. O Filipe, se ouvir isto, certamente se lembrará da realidade destas palavras que ele disse. E ele disse: parece impossível como é que na terra há um homem como ele. Algumas vezes fui-lhe fazer alguns trabalhos lá em casa e certa ocasião lembro-me quando ele que ia a passar no corredor e ele tinha a porta do escritório um bocadinho aberta e eu olhei pela frincha e fiquei impressionado com o que eu vi. De joelhos no escritório ele estava a orar e aquilo marcou-me sobremaneira. Fiquei impressionado pela forma como ele fazia. Que tipo de mensagem, que tipo de imagem estamos nós a passar? De facto, ele ficou impressionado com o Deus de Viriato Dias Sobral, com o Cristo que ele anunciava. E nós não nos esquecemos dessas marcas que ele deixou. Gostava de também dizer o seguinte. Nós lemos na palavra de Deus acerca do apóstolo Pedro várias vezes. E nós sabemos o que aconteceu com ele em momento de fraqueza. Nós lemos que uma criada, quando o Senhor estava a ser julgado, chegou-se ao pé dele e disse: tu também estavas com Jesus. O que eu queria chamar a vossa atenção é para o facto dele dizer: tu também estavas com Jesus. Estava. Mas no presente já não estava. E isso fazia toda a diferença. Enquanto ele estava com Jesus, nunca obteve um tão mau testemunho como este. O testemunho certamente era bom. Quando nós estamos com Jesus, quando nós nos manifestamos com Ele em glória, como a história é tão diferente. Porque ele não estava com Jesus, nós vemos-lo que ele estava frio e procurava aquecer-se. É este, infelizmente, o estado daqueles que, como aquelas pedras caídas e espalhadas, em que o ouro se escureceu, se encontram. E nós estamos aqui a lutar contra isso, pela graça de Deus. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e versículo 3, nós vemos, por outro lado, Pedro, depois de recuperar e de dar um bom exemplo, nós vemos que ele, juntamente com João, impressionaram os seus algozes com a ousadia que revelavam, sendo homens sem letras. Mas disseram aqueles homens que com poder, ou em nome de quem fizestes isto, perguntaram-lhes eles, com que poder ou em nome de quem fizestes? Duas coisas que eu quero aqui salientar. Ou melhor, três coisas. A primeira é a eloquência deles, sendo homens sem letras. A segunda, e a erudição. A segunda e terceira coisa é o poder que eles revelavam e que naturalmente não tinham. E a terceira, e que é aqui revelada, é a realização do que eles conseguiam para além daquilo que seria expectável feito por homens. Porque eles disseram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Eles estavam impressionados. E diz a Bíblia que eles se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. É isto que acontece. Quando nós estamos com Jesus, nós ficamos impressionados como é que nos transcendemos. Que, aliás, é Ele que nos faz transcender. E ficamos impressionados com o poder que manifestamos e revelamos, que não é nosso.
e ficamos revelados com as obras, com as realizações que são produzidas através da nossa ação. De facto, eles estavam com Jesus. E porque eles haviam estado com Jesus, isto fazia toda a diferença. É importante que nós, que nos manifestaremos com Jesus em glória no futuro, tenhamos a consciência que no presente também precisamos de andar com Jesus para fazer toda a diferença e também manifestar a sua glória. Por último, gostaria de relembrar o que a Bíblia diz. Sede meus imitadores, disse o apóstolo Paulo, como eu sou de Cristo. De facto, devemos procurar imitar o Senhor. Mas, ele disse também, disse isto na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, e na carta aos Efésios 5, 1 e 2, ele diz, andai em amor, como Cristo também andou. Nós, de facto, precisamos de imitar o Senhor e precisamos de andar em amor como Ele andou. E diz também o apóstolo na carta aos Colossenses, vamos lá chegar mais à frente, no versículo 13, diz, como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E eu não resisto de concluir este meu contributo hoje no estudo bíblico, citando, lendo o que a palavra de Deus diz pela boca de Pedro, no capítulo 2 da primeira carta que ele escreveu e nos versículos 17 a 23. Passo a ler. Diz ele assim, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Notem, honrai a todos, e todos não exclui ninguém. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mau. E quando nós honramos a todos, devemos honrar todos sem excetuar ninguém, mesmo os maus. Porque é coisa agradável, diz Pedro, que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É agradável a Deus que nós soframos muitas vezes injustiças, soframos agravos, soframos ofensas, soframos prejuízos, soframos, padeçamos injustamente. Porque, diz ele, que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis. Sim, que glória! Não há glória nenhuma. Se nós estamos a sofrer por asneiras que nós praticamos, que glória é essa? Mas se nós sofremos por sermos injustamente tratados, a glória aí muda a glória aí é outra. A glória aí é a glória do Senhor. E é importante nós não nos esquecermos que quando somos prejudicados, quando somos maltratados, quando somos injustiçados, é importante nós revelarmos o mesmo Espírito do Senhor, que diz o apóstolo Pedro, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. E aí revelamos a tal glória que vale a pena revelar. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Façamos o mesmo. Quando nos injustiçarem, não repliquemos com a mesma moeda. Não façamos o mesmo, mas soframos o agravo e a glória de Deus se manifestará. Que Deus nos abençoe e aproveito agora no fim para dar um abraço a todos vós, de quem tenho muitas saudades, a todos vós também que nos seguis de longe habitualmente e que também ocasionalmente vos encontro, a alguns, não a todos naturalmente, mas um grande abraço e especialmente para a nossa Filomena que está em São João da Madeira. Um grande abraço e um grande beijinho para ela. Amém. Graças a Deus em tudo e por tudo. Louvo ao Senhor pela vida de cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Sei que o momento é complicado, mas o Senhor é bom. Colossenses capítulo 3, no verso 4. Nós estamos falando sobre a manifestação de Cristo. E já falamos e já foi estudado que esta manifestação refere-se à segunda vinda de Cristo à Terra. A igreja em Colossos passava por uma inquietação. Havia uma certa expectação, medo. Havia no ar algo que deixava cada crente daquela igreja
em dúvidas, questões, porque os falsos mestres subvertiam a palavra de Deus, transtornavam a fé do povo. Hoje em dia não é muito diferente do que acontecia com aquela igreja. As pessoas andam ansiosas, inquietas, com questões e dúvidas e muito medo. Porque as pessoas, os falsos mestres, pessoas que não sabem lidar com as escrituras, jogam ensinos falsos, equivocados, talvez até com boas intenções, mas longe do propósito de Deus. Um dos erros maiores para afligir o povo de Deus é ensinar que a igreja, o corpo de Cristo, vai passar pela grande tribulação. E nós temos ouvido que estamos já às portas da grande tribulação, com um pé já na grande tribulação. Talvez seja uma das pragas no início, mas estas coisas cada vez mais traz medo ao povo de Deus. Estas coisas diminuem o caráter celestial da igreja corpo de Cristo, associando as participações judaicas terrenas. Isso não é justo. E o pior de tudo, tira a nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso anelo, o nosso desejo da volta de Cristo, de forma eminente. Criar esta falsa expectativa, ou criar esta ilusão de que a igreja vai passar por este sufoco, dá um caráter político às Escrituras, fazendo com que o povo de Deus comece a olhar as circunstâncias, os acontecimentos, e ignorando aquilo que a palavra de Deus ensina, nos exorta e principalmente nos consola. Cada vez mais as pessoas estão confundindo o evangelho do reino com o evangelho da graça. E aí está então a grande confusão. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, ensina que devemos manejar bem a palavra da verdade. E a palavra aqui, manejar, é dividir, é separar com precisão cada fato bíblico. E aí que está então a nossa questão e o nosso desafio, saber interpretar as Escrituras. Vamos passar rapidinho alguns conceitos que você encontra no site da igreja, iqc.pt, falando sobre a diferença do arrebatamento e da segunda vinda de Cristo. Sei que de fato muitos já conhecem este estudo, mas como diz o poeta, recordar é viver. Veja que o arrebatamento é um assunto que só o apóstolo Paulo menciona. A segunda vinda de Cristo, os profetas do Antigo Testamento já se referiam, e mais ainda nos evangelhos também. Dois textos que precisamos conhecer. O que fala sobre arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, ou mesmo 1 Coríntios 15, lá nos versículos 40, 50, segunda vinda de Cristo. Nós temos o grande sermão profético de Jesus em Mateus 24, Mateus 25. Ele é anunciado com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4, no verso 16, fala desse arrebatamento. A segunda vinda de Cristo à Terra, anunciado com a trombeta dos anjos, Apocalipse 11, 16. Cristo vem para os seus, 1 Tessalonicenses 4, 17. Na segunda vinda, ele vem com os seus, Judas, verso 14. O encontro da igreja corpo de Cristo acontece nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17 fala isso. Agora, o encontro de Cristo com seu povo terreno, judaico, hebreu, acontece aqui na terra. O profeta Zacarias, capítulo 14, no verso 4. Ou mesmo Atos, capítulo 1, verso 11. Temos outras tantas passagens, vamos mencionar só mais uma, mais algumas. Antes da grande tribulação, surge então o arrebatamento. Romanos 5, no verso 9, verso 10, falando sobre a ira de Deus.
E a ira de Deus não é que estamos nos referindo que o povo de Deus não deve passar por sofrimentos, ou deve passar por sofrimentos. Mas a questão da grande tribulação é a ira de Deus, a mão pesada do Senhor sobre o mundo, nações rebeldes contra o Senhor e o seu povo terreno incrédulo. Temos também que a segunda vinda acontece depois da grande tribulação, no final. Apocalipse, capítulo 6 até capítulo 19, menciona este fato. Veja que a ira de Deus é algo pesado. Se pensarmos que a igreja deve passar por isso, logo vamos pensar, e aqueles santos, os crentes do século passado, dos séculos passados, ou recentemente alguns dos grandes homens de Deus que já faleceram, não vão passar por essa agonia, ou angústia de Jacó, como diz o texto bíblico? Não faz sentido, né? Crentes livres da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, 5, 9. E os crentes passando pela grande tribulação, conforme Mateus 24, de 17 em diante. O arrebatamento é invisível. Agora, a segunda vinda é visível, conforme Apocalipse 1:7. O invisível, o arrebatamento, está em 1 Coríntios 15:52. Ele é iminente. Não há nenhum fato bíblico, nenhuma promessa, nenhuma profecia mencionando o arrebatamento. Só Paulo fala sobre isso. E ele pode acontecer a qualquer instante, a qualquer momento. Tito 2,13, Filipenses 3,20 e 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10. Sem sinais indicativos é o arrebatamento. A segunda vinda são com sinais indicativos. Se a grande tribulação vai durar 7 anos, num intervalo de 3 anos e meio, 3 anos e meio, isso quer dizer que no início da tribulação para a volta de Cristo seriam 7 anos, e aí você tem um modo indicativo. Quando esses falsos mestres surgem e começam a ensinar, a questionar, a especular as Escrituras e trazendo nuvens de dúvidas, só podemos dissipar estas dúvidas com a verdade da palavra de Deus bem manejada. E é isso que Paulo faz em Colossenses capítulo 3, verso 4. Quando o povo de Deus estava sendo desprezado, estava sendo questionado, ele coloca a manifestação de Cristo para mostrar para o mundo, para as pessoas, os falsos mestres, que a igreja é o corpo de Cristo, a importância, o valor de cada irmão que vai participar do grande evento que será a segunda vinda de Cristo. Que o Senhor nos dê perseverança e força. Amém.